Certa vez, São José Maria Escrivá estava rezando e ele fez uma oração muito diferente. Ele começou a dizer: Senhor, eu não quero rezar. Jesus, eu não quero rezar. Eu não quero rezar. E começou a repetir isso. E ele ensinava aos seus filhos espirituais de que muitas vezes, e nós podemos perceber isso em nossa vida, nós não queremos rezar. Aliás, a maior parte das coisas que fazemos em nossa vida nós não queremos fazer. Quem está empolgado para trabalhar segunda-feira? Quem está empolgado para estudar segunda-feira? Pouquíssimas vezes acordamos entusiasmados com o nosso dever, mas mesmo assim fazemos, porque é preciso, é necessário. Das mães que estão aqui, quantas vezes você se empolgou para fazer um almoço no dia de domingo, um dia que você queria ficar de boa, sem fazer nada? Mas você faz, porque é preciso, porque esta é a sua missão. E aqui podemos elencar vários afazeres do nosso dia a dia. A oração, irmãos, também é necessária. Sim, seria bom, seria muito bom se todos nós fôssemos empolgados ao sacrário, ficássemos entusiasmados quando chegasse a hora da oração, ficássemos alegres, empolgados, mas nem sempre é assim. Mas nós fazemos. E São José Maria Escrivá ensinava a gente a fazer isso. A rezar mesmo quando nós não queremos. E com sinceridade e com honestidade olhar para Jesus e falar: Senhor, eu não quero rezar, mas eu estou aqui, porque eu sei que eu preciso do Senhor. E daquele espírito de falta de oração, o fato de dizer para ele que eu não quero rezar já é uma oração. O evangelho de hoje começa com um pedido muito diferente dos discípulos. Senhor, ensina-nos a rezar. É um pedido estranho da parte dos discípulos. Por que é estranho? Aqueles discípulos eram judeus. E os judeus já tinham uma cultura de oração muito forte. O salmo que tão lindamente foi entoado, que é da cultura judaica, os salmos que a igreja reza todos os dias, faz parte do Antigo Testamento, os salmos escritos, cantados por Davi, eram a oração do povo judeu. Eles rezavam, cantavam, agradeciam e se lembravam das maravilhas de Deus na vida daquele povo, na recordação daquela memória, através dos salmos. O salmo conta a história do povo de Deus, conta a história também dos pecados do povo de Deus. Pensemos aqui no Salmo 50, feito por Davi depois do seu pecado. O Salmo 50 é um ato penitencial, é um clamor de Davi, que está diante do seu pecado e agora pede a Deus o perdão. Os judeus rezavam, mas por que agora eles estão pedindo a Senhor? Estão pedindo a Jesus que ensina a rezar? Porque o evangelho também começa dizendo: Jesus estava rezando. E muitas vezes Jesus rezava sozinho, seja no monte, seja em outro lugar. E os discípulos estavam de olho em Jesus e percebiam que o modo como Jesus rezava ao seu Pai, a Deus, era diferente. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Esta oração que nós rezamos todos os dias e na Santa Missa foi ensinada pelo próprio Deus. E aqui temos uma grande novidade. Os judeus nunca se referiam a Deus como Pai. Deus era o Adonai, era o Criador, era o Poderoso, o El Shaddai, Shekinah, esses nomes que também encontramos em nomes de igrejas evangélicas, são nomes em hebraico, que são títulos de Deus. O judeu nunca podia se referir a Deus com o seu nome, Yahvé.
Nunca poderia falar Javé, porque só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, quando ia oferecer o sacrifício de expiação, ele, uma vez ao ano, falava o nome de Deus. Então, quando o judeu lê a palavra Yahvé, ele pronuncia Adonai, que significa Senhor. Agora Jesus nos dá um outro caminho. Ele começa a sua oração dizendo Abba, Pai, Avino. Em hebraico, Avinu Sheba Shamayim, significa Pai Nosso que estais nos céus. A nossa oração começa nos dirigindo a Deus como Pai. Sim, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, mas a palavra Pai é muito mais afetuosa, muito mais próxima. Eu sei que muitos aqui não tiveram, como deveriam terem tido, o amor de um pai, que cuida, que ama, que se sacrifica, que se entrega. Mas agora Deus é o verdadeiro Pai. E nós podemos, com Jesus, nos dirigir a Ele como nosso Pai, porque em Jesus somos os filhos de Deus. Somos filhos de Deus, amados, prediletos por Ele. Então a nossa oração começa com um reconhecimento. É muito comum quando vamos rezar, pedimos muitas coisas para nós. O padre, por exemplo, quando começa a rezar, me lembro de cada um de vocês. Me lembro dos pedidos, dos clamores, das necessidades. E coloco diante de Deus os meus pedidos pessoais, também pela minha família, pela minha conversão. Mas a melhor maneira de começar a nossa oração é agradecendo a Deus. Jesus quer que nós peçamos. Ele gosta que as suas almas, que cada um de nós, peçamos muitas coisas a Ele. Conto para vocês também uma história que está no Diário de Santa Faustina. Certa vez, Santa Faustina parou de pedir a Jesus. Parou de pedir graças a Ele. Porque ela percebeu que estava pedindo demais. Muitas pessoas também têm esse sentimento de estar pedindo muito a Jesus, pedindo demais. Parece que está sendo impertinente como no Evangelho. E aí Jesus aparece para Santa Faustina e puxa a orelha dela, entre aspas, claro, né? Fez literalmente isso. E fala, olha, por que você não está pedindo mais? Eu gosto quando as almas me pedem e que me peçam muito, porque demonstram confiança em minha misericórdia. Padre, eu estou pedindo a Deus, mas eu não consigo essa graça. Talvez não pediu suficientemente ainda. Jesus conta para nós uma história que demonstra isso. Quando alguém vai na porta da sua casa e bate, pedindo um pedaço de pão, mesmo que seja o seu amigo, de noite, de madrugada, por causa da impertinência você vai abrir, nem é por causa que é amigo, mas de tanto ele pedir, você vai lá e entrega um pedaço de pão. E aí Jesus já nos faz olhar para Deus. Olha, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem pedir? Ou quem de vós, quando o filho pede um pão ou um ovo, dá uma serpente? Não. Se os pais deste mundo são capazes de dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Jesus quer que nós peçamos, mas peçamos muito, bastante e com pertinência. Sejamos impertinentes. Pensemos aqui em Santa Mônica, que ficou 30 anos rezando pela conversão de Santo Agostinho. Os correios do céu capaz ficaram lotados da oração de Santa Mônica. Vocês têm ideia? Agora você com 5 anos rezando, 6 anos rezando pela conversão do seu marido, quer desistir dele? Há quanto tempo você reza pedindo essa graça? 30 anos rezando pela conversão do seu filho.
Pensemos em Santa Rita de Cássia, que também rezou tanto pelos seus filhos, tanto pelo seu esposo, até conseguir a graça da conversão. Se você não está recebendo a graça que você está pedindo, podem ser 2 motivos. Primeiro, você não está rezando com toda força, com toda a constância que deveria. Segundo, talvez esta graça que você está pedindo, o que você está pedindo não é a hora de chegar. Tudo tem o tempo certo. Até as graças, até as coisas que são boas para nós. Senhor, dai-me a graça da virtude, da constância, da paciência. Deus vai te dar essa graça. Mas você precisa pedir, precisa clamar. Senhor, dai-me a graça de amar mais meus filhos. Dai-me a graça de amar mais as pessoas, de ser mais humilde. Sim, Deus vai te conceder essa graça, mas um tempo certo. Mas precisamos pedir e clamar. A oração é o que nos diferencia dos animais. Você pode até ensinar um papagaio a rezar a Ave Maria. As pessoas ensinam os papagaios a xingarem, né? Ensinam o papagaio a falar besteira. Você pode ensinar o seu papagaio ou a sua calopsita a falar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mas aquela repetição de palavras, ou o ChatGPT, né? Tem gente que gosta de colocar o ChatGPT, a inteligência artificial, para rezar um Pai Nosso, Ave Maria, a fazer uma meditação. Uma máquina, um animal, jamais poderá rezar. Ele pronuncia as palavras, ele repete as palavras como um ato mecânico. Mas a capacidade de elevar o coração, de conectar a nossa alma com Deus, só é possível para nós, seres humanos, porque temos inteligência e vontade. E o que acontece quando rezamos? A nossa vontade, movida pela nossa inteligência, que é iluminada por Deus, passa a desejar os desejos de Deus. Quando rezamos, sinceramente, estamos em oração, o que acontece em nós? Nós começamos a sentir os mesmos sentimentos de Jesus. Começamos a amar com Jesus e começamos a ver o mundo e as pessoas com o olhar de Deus. Pela oração se dispersam também os maus pensamentos, se dispersam as tentações. O próprio Jesus disse: orai e vigiai para não caíres em tentação. E o mais importante de tudo, irmãos, quando rezamos, descobrimos a vontade de Deus em nossas vidas. Ontem, enquanto preparava essa homilia, confesso que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia falar. Esse caderno aqui estava em branco, a folha. Aí eu cheguei, depois do almoço, e essa semana eu tinha lido o Evangelho e não via nada na cabeça, nada. Em branco. Falei, não é possível, gente, vai chegar o final de semana e eu não vou conseguir falar nada. E aí nada, rezava, olhava para Jesus no sacrário, nada. Aí eu peguei meu caderno, coloquei de frente ao sacrário e pus a caneta assim, ó. A folha em branco. Falei, Jesus, o Senhor vai escrever essa homilia. E eu não sei o que vou falar, não. E nada de vir, nenhuma palavra, nada. Li o Evangelho umas trocentas vezes. Falei, meu Pai do céu, o que eu vou falar? E aí comecei a dar um sono, comecei a pescar e fui dormir. Dormi uns 30 minutinhos, só para dar aquele gás, né? Fiz um café, fui pra minha cadeirinha que tem na entrada da minha casa lá, peguei o terço e fui rezando. De repente começou a vir as palavras, começou a vir as ideias. Terminei o terço, fui lá e peguei a caneta e comecei a escrever exatamente o que eu estou dizendo a vocês hoje. Isso acontece muitas vezes, na maioria das vezes. Senhor, eu não sei o que eu vou falar. E isso é bom que aconteça. Porque quando nós não temos as nossas palavras e deixamos que Ele fale, a obra é dele. Essa paróquia é dele. Vocês, essas ovelhas, não são minhas, são de Jesus.
Madre Teresa de Calcutá dizia isso. Nós somos como que o fio que conduz a eletricidade. Pensemos aqui num poste, no fio elétrico. Nós somos o fio. A eletricidade, a energia que passa é Deus. Precisamos deixar-nos ser conduzidos, deixarmos ser canal, instrumentos para que essa energia chegue e traga luz às almas, traga energia, traga esperança. Mas para nos conectarmos, precisamos estar em oração. A oração, irmãos, é de fato um dos temas mais frequentes de homilias, de palestras. Qualquer encontro que a gente fazer, terá uma palestra reservada para isso, porque é o que nos faz cristãos. A oração nos faz ver além da matéria, abre a nossa alma para a eternidade, abre o nosso espírito para Deus. Aquele que não reza se torna um bicho. Como tem andado a sua vida de oração? Quanto tempo você tem dedicado a Deus durante a sua semana? É certo, e o Padre sempre ensina isso, que precisamos rezar com o nosso trabalho. Precisamos fazer que o nosso trabalho se torne um ato de louvor a Deus, uma oração. Mas é certo também que precisamos reservar tempo exclusivo a Deus. E graças a Deus, as portas dessa igreja estão abertas o dia inteiro. Sim, você pode rezar em casa, mas tem pessoas que têm dificuldade, tem muitas distrações, muito barulho, muita gente entrando, saindo, telefone tocando. Que tal escolher um momento do seu dia para vir rezar? Seja no começo, antes de ir para o serviço, ou quando você chega, ou no horário de almoço, se der tempo. Reservar momentos para estar com Deus, porque do contrário, nossa alma morre, ficamos fracos. Quantas vezes as pessoas vêm atrás do padre dizendo: Padre, eu estou depressivo, eu estou cansado, eu estou sem forças, eu não tenho mais o fervor de antes. Padre, isso ou aquilo. E eu sempre pergunto: está rezando? E a resposta é não. Porque a nossa alma precisa de rezar. Jesus nos deu o exemplo. O nosso corpo, em pouco tempo sem comida, fica o quê? Fraco. Quem já fez a experiência de ficar um dia sem comer? Hoje em dia tem a galera do jejum intermitente, né? Fica aí 48 horas sem comer. A gente fica fraco, o corpo fica ruim. Você não quer fazer nada. Quer ficar só deitado, dormindo. A nossa alma também, sem a oração, se enfraquece. Morre. Por isso, irmãos, nos lembremos do nosso primeiro dever como cristãos, de orar, rezar sem cessar. Aqui tem a polêmica, né? O católico reza e o evangélico ora. Mas as duas coisas são as mesmas coisas. Tem gente que gosta de criar uma briga na família, uma polêmica. Não, nós somos católicos, a gente não ora não, a gente reza. É a mesma coisa, criatura. Orar e rezar são a mesma coisa. O padre na hora do começo da missa não faz oremos, não é? Ele podia falar rezemos, a mesma coisa. Não vamos criar uma polêmica em cima desta palavra, é a mesma coisa. É porque na cultura evangélica, quando eles querem se referir a esse momento com Deus, eles dizem, vamos orar. Mas eles estão rezando. E também nós oramos. Possamos fazer um firme propósito hoje, irmãos, para que essa palavra saia do sentimentalismo, para que não fique aqui no ar, na ideologia, não fique assim uma coisa meio abstrata. Você precisa hoje firmar com Deus um propósito firme. Dedicar tempo à oração. A Santa Missa aos domingos, nem se fala. É uma coisa já óbvia, né? A oração dominical, a Santa Missa no domingo, é a oração que nunca pode faltar. Mas durante a sua semana, o que você tem feito? Peçamos à Virgem Maria que nos ensine, que nos coloque nessa escola da oração. Se queremos crescer no amor a Deus, crescer na santidade, se queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos rezar.
Aproveite hoje na comunhão. Peça a Ele, pergunte a Ele: Senhor, o que você quer para a minha vida? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu fiz essa pergunta para Jesus: Senhor, o que você quer para a minha vida? E Ele me respondeu: eu quero que você seja padre. Você tem a coragem de perguntar? Ele vai te responder. Mas tem que ter coragem. Quando você receber Jesus na Eucaristia hoje, e mesmo você que não está preparado ainda, feche os seus olhos e peça. Faça essa pergunta: Senhor, o que queres na minha vida? Qual é o projeto do Senhor? O que eu devo fazer? O que eu devo deixar?